Por séculos, Roma foi o coração pulsante do mundo antigo. Um império que construiu estradas, aquedutos e cidades. Que ditou leis, costumes e até o idioma. Mas, como toda grande história, também teve seu fim. Hoje, no Tempo em Cena, vamos descobrir por que o império mais poderoso da antiguidade desmoronou, e como sua queda mudou o rumo da civilização ocidental. No século II d.C., sob o imperador Trajano, Roma atingiu seu auge. O império se estendia da Grã-Bretanha ao Egito, do Atlântico à Mesopotâmia. Eram mais de 60 milhões de pessoas sob a mesma bandeira. Paz relativa, estradas seguras e comércio florescendo. Do que se via, a verdade é que parecia que Roma jamais cairia. Mas, por trás da grandiosidade, havia rachaduras. O império era vasto demais para ser governado de forma eficiente. Corrupção, desigualdade e dependência de escravos corroíam o sistema. O brilho de Roma escondia uma estrutura que começava a apodrecer. Após a morte de Marco Aurélio, em 180 d.C., o império mergulhou em crises políticas. Imperadores subiam e caíam com rapidez. O trono de Roma virou um jogo de poder entre generais e senadores. Em menos de 50 anos, dezenas de líderes foram assassinados ou depostos. Enquanto Roma se enfraquecia internamente, inimigos batiam às suas portas. Povos germânicos, hunos e godos pressionavam as fronteiras. O império gastava fortunas com exércitos e fortificações, mas já não tinha soldados romanos suficientes, contratava mercenários estrangeiros. Em 285 d.C., o imperador Diocleciano decidiu dividir o império em dois, o ocidental e o oriental. Era uma tentativa de salvar Roma, mas também o início do fim. O Oriente prosperaria com Constantinopla, enquanto o Ocidente, com Roma, afundaria em crise. Nessa época, a economia romana desmoronava. Moedas eram desvalorizadas, impostos aumentavam e o comércio diminuía. O povo empobrecia enquanto os ricos acumulavam terras. As cidades se esvaziavam, e a fome e as doenças se espalhavam. No século IV, o cristianismo se tornou religião oficial do império. Isso transformou a cultura romana. Os deuses antigos foram abandonados, templos convertidos, e a igreja passou a influenciar o poder político. Roma mudava sua alma, enquanto o corpo ainda resistia. Enquanto Roma perdia força, Constantinopla prosperava. Fundada por Constantino, tornou-se a nova capital do império. Rica, bem defendida e estrategicamente localizada, ela se tornaria o centro do Império Bizantino por 1000 anos. No século V, a avalanche começou. Visigodos, vândalos, ostrogodos, povos inteiros atravessavam o império. Em 410, Alarico, rei dos visigodos, saqueou Roma. Pela primeira vez em 800 anos, a cidade eterna foi tomada por inimigos. Quando Alarico entrou em Roma, o mundo antigo estremeceu. As riquezas da cidade foram levadas, templos saqueados, palácios destruídos. Para muitos, aquele era o sinal do fim dos tempos. A invencível Roma havia sido violada. O saque não foi apenas uma derrota militar, mas um choque cultural. O mundo romano começou a se fundir com os costumes dos povos germânicos. A cultura clássica se misturava à bárbara, e, dessa fusão, nasceria uma nova Europa. Após o saque, o Império Ocidental se fragmentou. Cada província lutava para sobreviver. Reis locais assumiam o poder, enquanto Roma se tornava apenas uma sombra do passado. O império que dominava o mundo se dissolvia em pedaços. Com a queda do poder imperial, a Igreja passou a ocupar o vácuo político. Bispos e monges se tornaram líderes locais. A fé cristã unia povos diferentes e preservava parte do conhecimento romano, guardado nos mosteiros. Em 476 d.C., o último imperador do Ocidente, Rômulo Augustulo, foi deposto pelo chefe bárbaro Odoacro. Roma deixava de ser o centro do poder. Era o fim oficial do Império Romano do Ocidente e o início da Idade Média. Apesar do colapso político, Roma nunca desapareceu de fato. Seu direito, arquitetura e língua moldaram o mundo ocidental. As ideias romanas sobreviveram em cada lei, em cada cidade planejada, em cada palavra derivada do latim.
Enquanto o Ocidente mergulhava nas trevas, o Oriente florescia. O Império Bizantino herdou a cultura grega e romana, preservando manuscritos, obras de arte e ciência. Constantinopla tornou-se o farol da civilização antiga por mais 1000 anos. Para muitos historiadores, Roma não caiu, ela se transformou. O que desapareceu foi o império, mas não sua influência. A ideia de Roma sobreviveu em reinos, igrejas e universidades. A queda foi, na verdade, uma metamorfose. As ruínas de Roma se tornaram o alicerce da Europa moderna. Da política à arte, da engenharia à filosofia, o legado romano segue vivo. Entender sua queda é entender também as origens do nosso próprio mundo. A queda de Roma não foi apenas o fim de um império, foi o nascimento de um novo mundo. Um mundo que ainda carrega as marcas, as ideias e os sonhos de uma civilização que acreditava ser eterna. Roma caiu, mas sua luz nunca se apagou. E agora eu quero ouvir você. O que você achou da história da queda de Roma? Você consegue imaginar como seria o mundo de hoje se o Império Romano nunca tivesse caído? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. E aproveite para sugerir outros temas históricos que você gostaria de ver no Tempo em Cena. Aliás, se você quiser entender o início da Era Moderna, assista ao episódio anterior sobre a invenção da lâmpada elétrica, a luz que mudou o mundo. Ah, e não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e curta este vídeo. Assim, nossa comunidade continua crescendo e levando mais histórias incríveis do passado até você. Nos vemos no próximo episódio.